O que você acha da pregação pentecostal? Você acha uma pregação legal? Você acha uma pregação meia boca? O que você acha da pregação pentecostal? Nesse vídeo a gente vai estar comentando sobre esse tema, né? Como alguns sabem, eu também sou da ala pentecostal, né? Sou do grupo pentecostal. E a gente observa, ouve muitas coisas nas redes sociais, uns gostam, uns criticam. O, Alguma coisa que a gente poderia dizer inicialmente para essa parte do vídeo é que o movimento pentecostal é, sim, majoritário, né, maioria no Brasil. Então, boa parte das coisas que você sabe sobre o cristianismo, dentro do protestantismo, dentro da ala evangélica, tem lá um dedo do movimento pentecostal em um certo percentual muito bom, né? Então é isso. E tem um livro chamado O Pentecostal Reformado, que é do Walter McAllister, que ele vai contar exatamente a trajetória dele do pentecostalismo para o movimento reformado, né? E aí também de que forma o movimento reformado, o movimento pentecostal ganha, né? Com esse diálogo com o movimento reformado, e também o movimento reformado, o desafio que também é para o movimento reformado, esse diálogo também com os pentecostais, né? Ou seja, é questão de ganho, não há o desafio no sentido de que eles não gostam de falar com os pentecostais, não consideram e tudo mais. É mais ou menos a ideia de o que cada um ganha, né? Cada um tem lá um ganho em estabelecer esse diálogo. Então vamos lá, a questão da pregação pentecostal. Primeiramente, a gente precisaria entender o pentecostalismo, né? Eu vou falar não de geral, mas a brasileira, pelo menos. O pentecostalismo, ele em sua origem, né? Assim como qualquer tipo de conhecimento, qualquer coisa que se for lançar, ele tem lá o seu elemento epistemológico, ou seja, as características, né, a delimitação que faz com que aquele movimento seja tal movimento e não qualquer outro, né? Ou seja, que um conhecimento seja exatamente aquele conhecimento e não outro, né? Tem o elemento epistemológico aí do recorte, dos limites dali. E o pentecostalismo, ele tem algumas características que parecem só fazer sentido quando aquelas características aparecem, né? Por exemplo, esse envolvimento com a questão do Espírito Santo, esse foco maior nessa questão do Espírito Santo, né? Não que os outros não tenham, mas o pentecostalismo ele é conhecido, principalmente mais a brasileira, né? Principalmente por essas manifestações, por esse envolvimento, essas questões todas. Então, a pregação pentecostal, e agora eu vou dizer como que eu vejo, falando como pentecostal, aí a gente precisaria dividir essa ideia do Pentecoste em várias camadas. Por exemplo, você tem no topo aquelas grandes águias, pessoas com uma boa formatura, né, formação ali boa e tal, estudaram em outros locais e beleza. E aí você tem esses cabeças, né, geralmente são pessoas que estudaram em outros institutos, né, esses institutos, eles de alguma forma, às vezes não é nem assembleiano, né, não é nem de alguma igreja pentecostal, e isso, beleza, já tem aquele certo nível, né. E aí, mais no andar de baixo, que eu também falo sobre o alto pentecostalismo e o baixo pentecostalismo. No baixo pentecostalismo, você tem aquela pregação, uma pregação mais apressada, né? O ritmo, mesmo da fala, a entonação, ela tem que ser apressada. Qualquer pessoa que pregue exatamente fora daquilo, no movimento pentecostal, do baixo pentecostalismo, ele é visto como uma pessoa fria e ele não é convidado para pregar, para se manifestar. Talvez você conheça uma igreja ou outra entre milhares que tenha um comportamento diferente, mas em linhas gerais é esse o comportamento, né? O sujeito que prega muitas vezes do baixo pentecostalismo, aquele ritmo mais acelerado a forma de colocar as palavras, as frases, né? Aquelas subidas, né? Então você começa aqui uma frase, você vai subindo. Existe até aqueles pregadores que é uma coisa ruim, né? Mas acontece que eles vão pregando e eles fazem aquele coisa. Mas vão morrer, você fica esperando ele cair, dar um ataque cardíaco ou alguma coisa, mas ele está ali a pregar porque já me perguntaram por que o pregador tal faz esse movimento. É por uma questão óbvia, né? Ele está falando, ele passa muito tempo falando e ele vai exatamente colocar muito ar para fora, e essa reposição do ar ele faz exatamente de uma forma muito rápida assim. Então vai falando, e aí tem que puxar rápido para compensar aquela quantidade de ar, e termina que o microfone perto faz aquele
barulho chato, né? Assim, deselegante. Beleza, então tem essa questão, esse movimento, essa pressa no falar, né? Quanto mais rápido o pregador fala, mais considerado ele é naquele movimento do baixo pentecostalismo, né? A questão do texto em si, o texto, é muito comum você ver um pregador pentecostal, ele começar em um texto e daqui a pouco ele está em um texto que não tem nada a ver com aquilo. E é muito comum quando é alguém importante assim, né? Não é algum irmão qualquer, como se diz, né? Então a pessoa diz assim, é porque o Espírito Santo me conduziu para outro texto, né? É comum, por exemplo, em pregador pentecostal, é característico de pregador pentecostal. Pode ter outro, mas assim, é muito característico do pentecostalismo, de pregadores assim, nesse baixo pentecostalismo. A pessoa está no púlpito ali, então vai começar a pregação. Então vamos ouvir o hino aqui, a pessoa está ouvindo o hino, né? Aí depois no hino ali, vamos ouvir fulano de tal. Chega lá, o pregador diz, eu ia pregar no texto tal, né? Sei lá, João 3,16. Então você tem João 3,16, e aí o pregador vai dizer, o Espírito me conduziu para pregar em outro texto. Ou seja, um texto que talvez ele passou ali uns dias olhando, João 3,16, na hora de pregar o Espírito tirou o texto. Aí, qual é a justificativa disso? Qual é a justificativa dessa questão? E aqui eu estou falando só de às vezes pontos negativos assim, mas também vou falar de pontos positivos, né? Só guardar aí um pouco. E aí, qual que é a justificativa disso aí? É para dizer que a pessoa está dependendo a partir dali do Espírito Santo totalmente. Ela não tem nada dela no estudo. Mas é uma coisa que eu observo, eu penso o seguinte: será que não seria mais fácil o Espírito Santo me fazer, não me deixar perder uma semana de estudo? Eu preparo a mensagem uma semana, né? Preparei alguma coisa, na hora, o Espírito Santo, não era isso que eu queria, não era melhor eu ter uma comunhão antes de eu já ele me direcionar para o que eu vou dizer? Tá, isso, aqui ali você tem alguma base que poderia pensar alguma coisa sobre isso, tá, beleza, mas isso é uma coisa ruim. Isso, imagine um professor, você vai gravar um vídeo aqui, né? Aí eu não tenho assunto, eu não sei qual é o assunto, eu só ligo a câmera e aí eu vou sendo conduzido para algum tema, eu Zaqueu, desce depressa, depois sobe, vai, e é isso, né? Então, imagine um professor que vai dar aula, naquele dia não planejou nada, ele não tem. Não é que ele não tem um planejamento escrito, detalhado, não, ele não tem nenhum planejamento mental. Ele vai dar aula. Aqui, ó, EBD, Escola Bíblica Dominical. Imagine um professor que vai dar aula na Escola Bíblica Dominical e ele não lê a revista. Não leu. Chega lá, ele vai ficar falando coisa de pescaria, de qualquer outra coisa e ele não vai conseguir. O que a gente faz? Por que a pregação muitas vezes ela é deixada de lado, assim, no baixo pentecostalismo? Repito, no baixo, né? No baixo pentecostalismo, muitas vezes a pregação ela é deixada de lado, né? Eu vou falar primeiro os pontos mais negativos, depois eu vou para os positivos. Né? Então ela é muito deixada de lado, essa ideia de você vai pregar aqui, levantou do banco, da cadeira, enfim, aqui, o Espírito Santo me tirou para outro texto, você vai para outro texto. Às vezes você nem tem muita bagagem naquele texto. Já vi gente abrir texto e ficar caçando o texto. Já vi companheiros meus dizerem assim em Hebreus capítulo 11, versículo 1, né? Naquela questão da fé. Beleza. A fé é o firme fundamento, beleza. Aí, o versículo 6 do capítulo 11 é aquela parte lá que realmente cadê até eu esqueci do texto? Deus é galardoador dos que o buscam, né? Aí a pessoa está pregando em Hebreus capítulo 11, versículo 1, 11 e 1. E ele diz assim, em algum lugar da Bíblia aí diz que Deus é o galardoador dos que o buscam, né? Precisamos fazer essa questão aí. Veja bem, não é que está em outro livro, não, ele está exatamente ali embaixo aqui, ó. 5 versículos depois, está o texto. O que significa isso? O pregador não leu aquele texto. Ele não leu. E não era um pregador famoso, é uma pessoa comum que eu já vi assim acontecer. Então, essas coisas, elas acontecem. Então, no meio pentecostal tem isso. O pregador, ele é alguém fervoroso, esse é um ponto positivo, né? Essa parte, o fervor na pregação, ele passa emoção na pregação,
que isso é um ponto que você vê em poucos lugares, né? Alguns até tentam colocar esse ritmo de fervor na pregação, mas às vezes trava ali, fica mais ou menos meio cá, meio lá, né? O pentecostal, ele é exatamente especialista nessa questão. Ele dá entonação na voz, que ele empolga a mensagem e tal. É isso. Então, um pregador pentecostal, ele tem essas características. Ele tem essa entonação, prega rápido, ele pode muito bem começar num texto e terminar em outro, isso aí pode acontecer, isso aí não tem conversa. Ele pode levantar para pregar e o Espírito Santo tirar o texto dele, bota outro texto na mão dele lá, ele sai caçando e vamos lá, e é isso. E no final, a pregação pentecostal, ela é sempre desse ponto para cá. A pregação pentecostal verdadeira no baixo pentecostalismo nunca é assim, não é linear, né? Ela é progressiva. Então o pregador, ele parte do momento que ele lê o texto, que se ele já começar a ler o texto ali citando umas línguas, uma coisa aqui e ali, melhor ainda. Isso aí todo mundo já bate palma para ele. E é isso. Mas aí, a pregação pentecostal ela começa nessa parte aqui na linha, né? Ela tem que subir. Por isso o pregador começa aqui, Zaqueu vai descendo, chegou aqui, aí ele desce daquele repouso, né? E aí ele vai de novo, ele começa aquela maratona infinita daqueles picos, né? Ele tem que fazer esse pico. E esse pico não é que ele começou aqui, ele dá o pico, ele retorna para o meio ponto. Não, a tendência é que ele vá subindo para que ele faça uma conclusão e essa conclusão ela seja exatamente exacerbada e que chegue naquele ápice de tudo, acima de qualquer pico que ele já tenha atingido. Então, isso não é bem um ponto negativo, mas assim, é uma característica mesmo da pregação pentecostal. Então, o pentecostal, às vezes, no baixo pentecostalismo, tem essa questão. Você pode ter um pregador que seja extremamente analfabeto em relação ao texto, e mesmo assim ele ser aplaudido, dizer isso aqui é muito bom de Bíblia, né? Quanto mais Bíblia você citar, melhor, né? Essa longa explicação de texto, pega um texto e a exegese, não sei de quê, não é lá essas coisas, não. Tá? Não é algo tão assim que diga assim, rapaz, ontem você não fez a exegese daquele texto. Zero, né? Zero esse questionamento. Então, essa pregação, ela encontra sentido em tudo, que um elemento aqui já perigoso, essa ideia de que você faz aplicações de tudo. Então, Jesus vai no barco com seus discípulos, né? Então, quando Jesus pisa o pé no barco, aquilo ali significa que Deus vai pisar não sei aonde e tal e tal. Beleza, então ele dá o segundo passo. No segundo passo, Deus vai fazer isso e a sua vida e tal. Essa quantidade de coisas que não sobra nada, claro que no texto bíblico nada é por acaso, mas assim, em algumas pregações chega a ser irritante a quantidade de aplicações que você faz. Quando você não tem uma aplicação em que aquela aplicação que você está a fazer, ela não vai contradizer outro texto ali que na hora você se liga na questão. Acontece muito isso aqui. Você faz uma aplicação ali num texto e só que tem outro versículo lá que está indo de encontro aqui em choque com esse texto que você está agora, com essa aplicação que você acabou de fazer. Então esse é um ponto extremamente ruim assim na pregação. A pregação ela não tem muitas vezes a preocupação de saber o que aquele texto quis dizer originalmente para os seus. A preocupação mais é dizer o que aquele texto significa para nós, né? E não é aquele texto, é o que eu entendo que aquilo significa para nós. Então, esse é um ponto extremamente ruim na pregação pentecostal, porque ela às vezes pode ser aleatória. Não quer dizer que sempre é, mas às vezes ela é aleatória, né? Às vezes uma pessoa que está ali na igreja chama alguém, vem pregar aqui, hoje é você. Há alguns líderes também, assim, mais antigos, já é resumido o número deles hoje em dia, tem uma ideia de que eu vou pegar de surpresa aqui alguém só para ver se o camarada está preparado, principalmente obreiros, né? Então tem isso. Imagine um sujeito que não estava preparado mesmo, naturalmente, por natureza, não estava preparado, e ele é pego de surpresa ainda. Mas aí o pentecostal mais raiz, que ele tem aquela parte mais do vigor, ele vai conseguir se virar lá, né? E aí você entra a questão da marca do pentecostalismo, né? Desse baixo pentecostalismo, que é exatamente as línguas. As línguas entram ali
como o validador do que o pregador acabou de dizer. Por que o pregador muitas vezes ele não está chorando, ele não está sentindo emoção nenhuma, ele fala uma língua, uma frase? É porque a língua, ela funciona, não é uma ideia de batismo, não é a questão. O movimento é feito em cima da epistemologia do falar em língua, do batismo e tudo mais. Se o pregador fala um trecho ali em línguas, essa língua vai servir para validar o que ele já disse ou o que ele vai dizer. Então, por isso que o pregador, inevitavelmente, ele tem que se virar, ele tem que ver alguma coisa ali. Ou o Espírito Santo usa ele, ou ele usa o pregador nesse sentido da língua, no baixo pentecostalismo, repito, né? Ou então é assim que a coisa vai funcionar, né? E aí, essa parte, né, os textos não, como eu disse, os textos não são analisados exegeticamente para ver qual o sentido. Na maioria, eu estou falando de maioria, tem uma exceção aqui ali de um pregador mais estudado, tem jovens aí muito estudados aí que pregam legalzinho ali mesmo no baixo pentecostalismo. Mas o baixo pentecostalismo só entende que você é um pregador se você tiver essas características. Rápido, falar rápido, você tem essa pegada de vai aqui, depois vai lá em cima no ápice e calma, né? Essa questão. Então, essa é uma característica do pentecostalismo no baixo clero, né? É isso, né? Pouca análise e tudo mais, e é isso. Se você pregar em outro nível, assim, aquele nível mais reformado, né? Aquela coisa mais tranquila, explicativa, você não é bem visto no movimento pentecostal de baixo clero, do baixo pentecostalismo, né? Você não é bem visto aqui, você não é mais convidado para pregar. Os próprios irmãos falam que você não prega, né? E é isso. Aí, quem que pode pregar lentamente na igreja, no movimento pentecostal, até onde eu conheço? Conheço algumas igrejas e sou de uma igreja e as maiores do Brasil, né? Então essa eu conheço um pouco dela, né? Pelo menos aí uns 25 anos na questão. O que que acontece? Quem pode pregar lentamente na igreja? O pastor. O pastor é o único ser na igreja pentecostal que pode pregar lentamente pela seguinte razão. Ele é o sujeito, o ápice, o máximo da igreja, né? O presidente, o chefe, tudo. Então, quando ele prega lento, a igreja tende a absorver, principalmente se a igreja gostar dele por alguma coisa, a igreja tende a absorver aquilo ali. Ela, por ser pentecostal, por ter uma base de que o pregador pentecostal é aquele que fala em língua ali direto, que joga alguma coisa, o poder em um e o poder em outro, que prega e vai lá em cima e grita, esperna, pula para cima. Mas se o pastor da igreja não tiver essas características, a igreja ela entra meio que em pane, né? Assim, mentalmente, né? E ela aceita aquilo ali e ela substitui temporariamente aquele modelo do pentecostal para um novo modelo, né? Então, o pastor é o único ser na igreja que pode pregar daquela forma lenta. Se o pastor pregar, por exemplo, como eu estou falando aqui, até mais calmo, e ele for querido na igreja, aquele estilo dele, ele vai ser aplaudido e vai ser colocado como o maior pregador, mesmo não sendo essa a base da igreja, né? Qualquer outra pessoa que não seja o pastor que pregar dessa forma, os irmãos vão falar, vão dizer que não é um pregador ali. Então essa é a questão. Aí nós temos a questão da pregação pentecostal, aí nós vamos para o autopentecostalismo. No autopentecostalismo nós já temos uma ausência dessa retórica apressada, né, dessa fala apressada. Já temos isso aí. Nós já temos a ausência dessa ideia de línguas constantemente. Você observar a pregação do alto clero, do alto pentecostalismo, é uma pregação que você não ouve línguas direto, porém ela tem que ter, né? Então, essas línguas do alto comando, elas são línguas pontuais, uma aqui, outra ali, e às vezes você observa frases, o que eu não considero como uma língua, né? E só para deixar claro, né, eu sou um pentecostal batizado, né? Aquela ideia do pentecostal batizado com o Espírito Santo direitinho. Então, dessa matéria não está falando aqui, não é uma pessoa que não acredita em dons, ou que não está falando uma pessoa tranquila que sabe aqui o que observa, né? Durante esses 25 anos aí, já vi coisa, 30 anos.
E é isso, então o autopentecostalismo pode pregar dessa forma que eu estou a falar aqui. Porém, eu não posso, sob nenhuma maneira, pregar dessa forma. Tem que ter aqueles picos, aquela questão ali, não tenho o que dizer. Aí tem a seguinte situação, que pouca gente fala disso aqui, que é o negócio. Eu classifico aqui que você tem o alto pentecostalismo, né, e você tem o baixo pentecostalismo. No alto pentecostalismo tem essas águias que estudaram em colégios de colégio reformado, universidades reformadas, institutos reformados, e desse alto pentecostalismo, eles são também sujeitos que têm em sua biblioteca obras reformadas, né? Então eles já passaram por aquele polimento, né? Aquela ideia de que abraçaram já com certeza aquela ideia mais reformada da importância do estudo, do preparo e tal. E não somente por essa questão da conscientização, eles também, como eles dialogam com reformados, então eles tendem a ter uma pregação mais centrada e bater no movimento do baixo pentecostalismo. Então essa é uma característica. Você observa os pregadores pentecostais do alto pentecostalismo, né, de cima, da prateleira de cima, eles têm uma pregação em que eles vão batendo no movimento pentecostal do baixo pentecostalismo. Só que aí entra uma incoerência muito pesada, que é tipo assim, essas pessoas, elas retroalimentam também o movimento pentecostal do baixo pentecostalismo, porque elas mesmas que promoveram isso aqui. Só que por causa desse contato com movimentos pentecostais, com esse diálogo que eles estabelecem com reformados, né, essa ausência muitas vezes de obras pentecostais de peso para tentar fazer força aí, algumas obras reformadas, faz com que esses pentecostais do alto clero, né, da prateleira de cima, eles tendam a bater naquele mesmo movimento que eles criaram, que é do movimento do chamado reteté. Na internet fala muito do movimento do reteté. Esse movimento do reteté ele foi criado exatamente por essas águias de cima. Agora que essas águias estudaram mais, tem um diálogo com os reformados e tal, essas águias, elas tendem a ficar batendo. É só observar as pregações das águias que elas têm que bater nesses movimentos aí que você encontra por aí. Mas elas mesmo, lá internamente, elas não só criaram esse movimento, como elas também estimulam, né, internamente. Agora, na mensagem pública, né, a pregação, né, você tem que ficar batendo nesses elementos. Isso faz com que a pregação pentecostal ela vá passando pela metamorfose. Ela está passando pela metamorfose em que os grandes pregadores eles tendem agora a pregar de forma mais calma, mais tranquila, sem aquela bagunça entre aspas, como se diz. Isso já é uma influência aí do movimento reformado que entrou no mercado aí com a força muito grande, né? E tem essa questão do diálogo acadêmico. Boa parte dessas pessoas do alto pentecostalismo são pessoas que tiveram formação na academia reformada. Não estou dizendo que é a culpa do movimento reformado, eu estou falando desse diálogo aí, o que aconteceu e o que vai estar acontecendo. Então, a tendência é que essas áreas do alto pentecostalismo que comandam essa parte do baixo pentecostalismo, elas vão adquirindo uma visão meio que mais reformada, né? Igual tá no livro aqui o pentecostal reformado. Isso vai inibindo algumas ações do baixo pentecostalismo com o tempo, né? Alguns vão passando, né? Vão saindo, morrendo, enfim. Daqui a pouco o movimento pentecostal, como já está em boa parte dele, né? Daqui a pouco o movimento pentecostal ele tende a exatamente estar num modelo de pregação muito mais alinhado com o reformado. Aqui é um movimento, eu usei o tema reformado, né? Porque eu lembrei do livro aqui, né? Que é uma pregação nesse sentido, mas isso serve para qualquer ramo que não seja o movimento pentecostal, que tem essa base na pregação mais tranquila, mais calma, mais exegética, mais expositiva, né? Acho que é isso que a gente fala, né? Uma pregação em que você expõe o texto ali, o texto realmente não fica naquela teologia como alguns críticos dizem do cancão, né? Você pula num texto, pula no outro, vai para outro, daqui a pouco você nunca mais volta para o texto que você iniciou a pregação. Então é isso.
Aí, quando você vai criticar o movimento pentecostal em termos de pregação, você precisa fazer essa divisão entre o alto pentecostalismo, que prega igualzinho aquilo que você mesmo que critica, talvez um reformado, né? Prega igualzinho ao movimento reformado, e o baixo pentecostalismo, que prega aquela moda que é característica mesmo do movimento pentecostal à brasileira, né? Tranquilo, tranquilo, daquele jeito ali. Então você tem esses dois conflitos, né? Uma certa, talvez, uma infiltração reformada aqui em cima, na cabeça, e essa cabeça é o comando desse corpo aqui. Dentro desse corpo você tem mais pregadores, né? Infinitos pregadores aqui é só um pouco, mas esse pessoal que comanda tudo, né? Que aí envolve aí pessoal ligado aí CPAD, ligado aí a vários outros grupos que estão nessa categoria do alto pentecostalismo. Esses grandes pastores regionais, esses grandes gurus que aparecem, estão nessa categoria do alto pentecostalismo. E aí eles vão exatamente fazer isso aqui, criticar isso aqui, só que eles precisam dessa base, eles vão precisar dessa base sempre, mas eles precisam também atender a outra base de cima, as relações que eles estabelecem ali. Por isso eles ficam meio que nessa sinuca de bico, bate nesse grupo, né? Mas é o grupo que eles precisam, porque tem que atender um grupo aqui também das conexões aqui de cima, né? Então a pregação pentecostal, ela tem essa parte do vigor, né, que é uma coisa extremamente importante, mostra que a pessoa tem vida naquilo que está dizendo, isso convence. O movimento pentecostal fez um grande trabalho no Brasil, ponto de se tornar o maior movimento que você tem no Brasil em termos de cristianismo. E então, quando você vai criticar a pregação pentecostal, dizer, isso não presta, não vale nada, você tem que considerar pelo menos os frutos gerados a partir do movimento pentecostal. Então, é injusto as pessoas falarem, tudo é pentecostal, isso aqui não presta, não presta, não presta. Não. Você tem que, no mínimo, dizer, essa pregação XY não presta. Porém, esta outra pregação aqui é legal, né? Mas essa parte presta, e a questão do evangelismo. A Assembleia, como diz, é um dos grandes exemplos aí de movimento pentecostal, do movimento pentecostal, e ela tem um trabalho de evangelismo assim absurdo, né? Talvez boa parte das igrejas que nós temos aí foi gerada a partir de pessoas que saíram da Assembleia, né? Dizem que a Assembleia é uma excelente parteira, né? Eu parei muito, mas uma péssima pediatra, né? Ou seja, cuidar do povo, ela não é tão boa assim. Então é isso, espero que você tenha gostado. Comenta aí se você concorda com alguma coisa que eu disse, não concorda, quiser deixar alguma outra informação sobre isso, né? Como que você analisa essa questão. Se você concorda com o alto pentecostalismo e o baixo pentecostalismo que eu acabei analisando aqui nessa questão. E é isso, deixe nos comentários aí. E até o próximo vídeo. Valeu, fui.